A nossa videoaula de hoje trata-se da prática mediúnica, do roteiro número 1 sobre a eclosão da mediunidade. E nós temos dois objetivos. O primeiro é identificar os sintomas que caracterizam a mediunidade no médium iniciante. O segundo objetivo é explicar qual deve ser a nossa conduta quando a gente se defronta com alguém que traz a mediunidade aflorada. Nós sabemos que, desde que o homem está na face da Terra, ele tem essa possibilidade de manter contato com os espíritos, os chamados mortos. Nós sabemos que existem pessoas que ficam muito assustados com determinados sintomas da mediunidade, outros querem possuí-la, e nós sabemos, de acordo com Kardec, no Livro dos Médiuns, que todos nós somos mais ou menos médiuns, de vez que existem situações nas quais nós podemos, através de sonho, através de um pressentimento, manter contato com os espíritos amigos, ou aqueles que não gostam de nós, ou que foram prejudicados por nós. Quando surge a mediunidade? Seria a primeira questão. A mediunidade, ela vai se apresentar na época adequada e sempre vai estar definida no planejamento reencarnatório do espírito. Ora, se ela surge na época apropriada, se está no planejamento do espírito, de que forma vai ocorrer a eclosão mediúnica? A eclosão mediúnica, ela pode ocorrer de uma maneira espontânea, de uma forma espontânea, ou de uma forma provacional. Para o mundo em que nós vivemos, a Terra, que é um mundo de provas e expiações, tendendo para a regeneração, é muito mais frequente a eclosão mediúnica na forma de prova. Na prova espontânea, evidentemente, o seu possuidor não vai ter transtornos psíquicos, emocionais. Mas na prova, na eclosão da mediunidade provacional, ela vai apresentar no indivíduo alterações emocionais que vão chegar ou não a atingir a sua roupagem corpórea. Sabendo então que essa mediunidade espontânea não vem causar desconfortos físicos e que a mediunidade provacional apresenta alterações emocionais, poderíamos dizer que o surgimento dessa faculdade pode ocorrer em qualquer tempo, lugar, condição, moral ou idade. Assim sendo, a mediunidade, a eclosão da mediunidade, melhor dizendo, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. Ela pode ocorrer na infância, na puberdade, na adolescência, na juventude, na madureza, na velhice. E aí surge a questão que muitos, às vezes, não entendem. Deve-se educar, desenvolver a mediunidade nas pessoas jovens? Olha, nós sempre aconselhamos, quando existe esse tipo de situação, que as crianças vá à evangelização, seja ministrado os passes, para que a mediunidade, na época correta, ela possa ser educada. Então, a eclosão mediúnica
como nós vimos, ela não depende da moral, não. Qualquer indivíduo poderá ter os sintomas da mediunidade. Então, quais seriam esses sintomas, esses sinais que se apresentam na eclosão da mediunidade? Ora, aqui também os sintomas, os sinais, eles vão variar ao infinito e podem ser de diversos tipos. Às vezes, nós nos defrontamos em nossos consultórios com aqueles indivíduos que são chamados, entre aspas, hipocondríacos, e essas pessoas fazem todo tipo de exame, passa pelas mãos de diversos especialistas, começando pelo clínico, indo ao neurologista, ao endocrinologista, ou seja, faz uma verdadeira via crucis. E alguém chega para aquele companheiro, depois que os médicos não diagnosticaram nenhum tipo de enfermidade, e dizem para ele, olha, por que você não procura uma casa espírita? E lá chegando, esse companheiro, evidentemente, dependendo da sua predisposição, ele vai ser orientado. E esses sintomas, meus irmãos, são diversos. São reações emocionais estranhas, irritabilidade, cólera, como às vezes escutamos alguém dizer, mas eu não sentia nada em relação a essa pessoa e de repente me deu vontade de jogar um livro na cabeça dela, bater a porta. Outras vezes, as pessoas sentem muito mal-estar, têm alterações psíquicas, insônia, excesso de sono, dor no estômago, diarreia. E aí os sintomas, como nós falamos, variam muito. E normalmente as pessoas chegam e perguntam para a gente, mas será que a mediunidade, então, vai gerar distúrbios em nosso organismo? E nós costumamos dizer que não, a mediunidade não vai desencadear desequilíbrios. O que vai acontecer é que o médium, ele é envolvido com os fluidos dos espíritos. E esses fluidos vão fazer com que a sua mente, o seu corpo, mais adiante, fique percebendo esses sintomas. Agora, evidentemente, que quando é um espírito bom, quando é alguém que nos ama, quando é alguém que quer nos ajudar, as sensações são ótimas. Você tem uma sensação de leveza, você tem alegria, você tem tranquilidade, você tem bem-estar. No entanto, nessa mediunidade de prova, na eclosão da mediunidade, o que ocorre é que se acercam dos médios espíritos levianos, zombeteiros e até mesmo alguns espíritos que, ao se acercar de nós, devido ao nosso comportamento, aos nossos compromissos do passado, eles poderão nos assediar. Se essa ação espiritual é frequente e a pessoa não busca educar a sua mediunidade, estudar, poderá ocorrer processos obsessivos que serão vistos depois, em outra oportunidade. Agora, se a pessoa ela não for bem orientada, ela poderá se desequilibrar? Bom, o bom senso nos diz que sim. As pessoas que não estudam e que chegam, às vezes, eu acredito que alguns de vocês já escutaram, olha, tira esse negócio de mim, fecha meu corpo. E nós sabemos que não é assim, que a mediunidade é para nós uma excelente oportunidade de trabalho, porque
nos ajuda a nos recuperarmos, a ajudarmos aqueles encarnados e desencarnados também que estão ao nosso lado. Porque não pensemos que a mediunidade ela vai se exercer apenas na casa espírita. Não. A mediunidade ela pode se apresentar em qualquer segmento religioso. Ela pode se apresentar para aqueles que se consideram materialistas, agnósticos. Não é privilégio das nossas casas espíritas, mas como nós, através do nosso codificador Allan Kardec e dos espíritos da codificação que nos trouxeram e também pelas diversas obras que nós temos aí, nós sabemos que a mediunidade é uma excelente oportunidade de trabalho. E é claro que aqueles que a estudam, aqueles que a praticam, eles terão obstáculos, sim, pela frente, terão dificuldades, mas terão também um maior suporte, porque conhece o que está acontecendo consigo. Porém, existem situações que as pessoas não querem estudar a mediunidade, não querem praticar a mediunidade, que estão desinteressados, que acham que realmente estão doentes, e aí começam a tomar medicamentos pesados, psicotrópicos. E nós sabemos que quando isso ocorre, há um desequilíbrio muito maior. Então, essa opinião equívoca de que é mais comum encontrar-se os médiuns em centros espíritas, isso não é verdade. A mediunidade não é privilégio do espiritismo, tá certo? A mediunidade, ela é, voltamos a dizer, importante para as nossas vidas. E aí, nós também não poderíamos deixar de reenfatizar que quando se estuda a mediunidade, a educação mediúnica se torna mais fácil. Mas, realmente, a orientação não é uma tarefa muito fácil, não, porque vai exigir dos dirigentes das casas uma disposição muito forte para orientar os companheiros com muita bondade, com muita paciência. Principalmente se o médium ele está com a mediunidade provacional, que, como nós vemos, é a mais frequente. Agora, poderíamos também perguntar, será que no início da mediunidade, os espíritos, os espíritas, né, ou os médios, que podem ser de qualquer segmento religioso, eles veem sempre espíritos inferiores? Olha, aqui o inferior e superior é em forma didática, no sentido daquele espírito estar buscando a sua evolução e trazer ainda traços de violência, de raiva, de irritabilidade, que vai propiciar ao médium, quando se acerca dele, esse tipo de sensação. Realmente, no início da eclosão da mediunidade, é muito mais frequente esses nossos irmãos menos esclarecidos se aproximarem de nós. Mas nós, estudando, trabalhando, persistindo, vamos conseguir que esses nossos irmãos, que muitas vezes trazemos compromissos com eles e eles conosco, que eles também possam aprender. Daí, a importância da orientação para o médium iniciante. Daí, a importância em ser demonstrado para ele os benefícios. Daí que o médium, ele deve procurar se conscientizar
de que a mediunidade é uma excelente oportunidade. Que esses sintomas, esses sinais que se apresentam vez por outra, faz parte da nossa caminhada evolutiva. Lembrando que a conscientização da responsabilidade no trabalho mediúnico, ela é obtida através do trabalho, do estudo constante, do devotamento do bem, na perseverança. Porque muitos chegam entusiasmados, começam a querer psicografar, acham que você são instrumentos dos espíritos superiores. E não é assim. Nós sabemos que, vez por outra, os amigos espirituais que se compadecem de todos nós se acercam, sim. Mas, principalmente, para quem está começando, lembremos, deve ser colocado para ele que tudo passa. É só um período. E realmente, meus irmãos, passa tudo tão rápido na vida que nós não devemos nos preocupar com esses determinados incômodos. Vamos, sim, procurar manter-nos firmes no trabalho, no leme, porque se nós estamos com a mediunidade, com essa mediunidade ostensiva, é porque nós temos condições de seguir adiante. A eclosão mediúnica. A eclosão mediúnica, ela pode ocorrer de uma maneira espontânea, de uma forma espontânea ou de uma forma provacional. Para o mundo em que nós vivemos, a Terra, que é um mundo de provas e expiações, tendendo para a regeneração, é muito mais frequente a eclosão mediúnica na forma de prova. Na prova espontânea, evidentemente, o seu possuidor não vai ter transtorno. E nós temos dois objetivos. O primeiro é identificar os sintomas que caracterizam a mediunidade no médium iniciante. O segundo objetivo é explicar qual deve ser a nossa conduta quando a gente se defronta com alguém que traz a mediunidade aflorada. Nós sabemos que, desde que o homem está na face da Terra, ele tem essa possibilidade de manter contato com os espíritos, os chamados. Quando surge a mediunidade? Seria a primeira questão. A mediunidade, ela vai se apresentar na época adequada e sempre vai estar definida no planejamento reencarnatório do espírito. Ora, se ela surge na época apropriada, se está no planejamento do espírito, de que forma vai ocorrer mortos? Nós sabemos que existem pessoas que ficam muito assustados com determinados sintomas da mediunidade. Outros querem possuí-la, e nós sabemos, de acordo com Kardec, no Livro dos Médiuns, que todos nós somos mais ou menos médiuns, de vez que existem situações nas quais nós podemos, através de sonho, através de um pressentimento, manter contato com os espíritos amigos.
ou aqueles que não gostam de nós, ou que foram prejudicados por nós. A nossa videoaula de hoje trata-se da prática mediúnica, do roteiro número 1 sobre a eclosão da mediunidade.